Você conhece quais são os sinais de prontidão para iniciar a introdução alimentar do seu bebê de maneira segura? E sabe qual a relação desses sinais com o uso do leite condensado na alimentação dos bebês? Vem comigo que eu quero te contar um pouquinho mais sobre essa história. Para explicar um pouquinho sobre sinais de prontidão e por que mudaram as recomendações, por que uma vez os bebês comiam com 3 meses, tomavam suquinho, tomavam chazinho desde recém-nascidos, por que mudou? Por que agora a gente fala tanto sobre a introdução alimentar após os 6 meses? O que são esses sinais de prontidão que eu tanto falo? Por que existe isso? Será que é um burburinho da internet? Será que é um modismo? Da onde vem isso? Se eu fiz diferente, se fizeram diferente comigo, e eu estou bem, né? Eu estou viva. Aquela clássica frase que comi e não morri. Então são os sobreviventes de uma geração que acreditava que aquilo era correto, que o chá para recém-nascido com açúcar era o correto, que suco com 3 meses era o correto, que mel na alimentação de um bebê era o correto. As pessoas acreditavam naquilo, era a recomendação que se existia e todo mundo tá aí. Talvez vivo, mas com suas sequelas, suas consequências, muitas vezes uma dificuldade na alimentação, alguma dificuldade na saúde, diabetes, hipertensão, colesterol alto, obesidade, enfim, sempre tem alguma sequela numa introdução alimentar não adequada. Mas a gente, parece que o pessoal só fala tô vivo, né? Então tá todo mundo bem, tá aí, tá. Enfim, mas nem era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer assim, eu pensei, para eu falar sobre esse assunto, para eu falar sobre essas mudanças, eu preciso trazer algo que talvez vocês não saibam, que acontecia antigamente, que hoje eu acredito que quem estiver vendo esse vídeo vai já ter a noção de que é errado. E eu até ia falar sobre o suco. Só que o suco ainda não é o suficiente. As pessoas ainda não ficam tão chocadas de saber que os bebês tomavam suco com 3 meses. Isso ainda não é o suficiente. Embora a recomendação de suco somente a partir de 1 ano já tenha décadas, não é do ano passado nem do ano retrasado, tem mais de 10 anos, ainda não choca tanto. Então eu vou trazer a história do leite condensado. Leite condensado, ele é feito, né, com leite de vaca e açúcar, bastante açúcar. E aí ele é formado o leite condensado. E esse leite condensado, quando chegou aqui no Brasil, encheu as manchetes dos jornais com a propaganda de que era o melhor leite que o seu bebê poderia receber. Um leite cheio de vitaminas, de nutrientes, de energia, um leite completo. Então a propaganda falava assim, se você, mãe, não puder amamentar seu filho, se ele não puder mamar, né? Ó, o leite moça está aqui. O leite condensado está aqui, ele é o melhor que seu filho poderia ter. E ele era oferecido na mamadeira para bebês desde o nascimento. Hoje nós temos o conhecimento de que açúcar não é indicado antes dos 2 anos. Quem dirá no recém-nascido? E que leite de vaca não é substituto da amamentação. Hoje, quando o bebê não pode mamar no seio da mãe, a gente tem as fórmulas que são minuciosamente adequadas para que sejam o mais próximo possível do leite materno, muito diferente do leite condensado, que não tem nenhuma adição de nutrientes essenciais para esse bebê, né? Mas era o que se tinha na época. E não foi uma coisa que surgiu e que logo refutaram. Era o que tinha de conhecimento na época, era o que era indicado em consultório, era o que as mães faziam acreditando ser o melhor para os seus filhos. E hoje eu sei que você que está vendo esse vídeo sabe que o leite condensado não é a melhor opção para o bebê que não mama no peito. Eu acredito que você saiba. Então eu trouxe essa história para justamente dizer que lá em 1900 e alguma coisinha, quando acreditavam isso, era o que se tinha de conhecimento. Assim como há alguns anos atrás, agora algumas décadas, 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente falava sobre a introdução alimentar desde os 3 meses, com sucos e aí progredindo com uma papinha liquidificada, e era o conhecimento que se tinha na época. Era o conhecimento que se acreditava ser o melhor. Hoje nós sabemos que não é o melhor. Hoje a ciência evoluiu, a medicina evolui, a nutrição, os estudos, as pesquisas, e nós sabemos como funciona o corpinho daquele bebê com 3 meses, com 4, com 5, como estão as enzimas digestivas, como está o fígado, o rim, o intestino, todos os órgãos responsáveis pela digestão, filtração, pelo metabolismo. Que o corpinho dele não estaria pronto para receber alimentos diferentes do leite com 3 meses.
que não faria bem para ele, que sobrecarregaria esse sistema digestivo e não seria bom para a saúde do seu bebê. Hoje nós sabemos disso e por isso temos a recomendação de introduzir a alimentação somente depois dos 6 meses e sinais de prontidão. E aí vem esse adendo. O que são esses sinais de prontidão? Os sinais de prontidão, né, também mencionado no Manual do Ministério da Saúde como sinais de que o seu bebê está pronto, né? Então eles falam assim, além dos 6 meses, observe se o seu bebê está pronto. E aí cita, quais são? Ele tem que estar com a cervical bem firme. Então, o primeiro sinal, a cervical firme. Um bebê ele não pode estar assim, tombando o pescocinho. Ele já tem que ter um controle da cervical. Porque a cervical bem molinha aumenta o risco de engasgo. Ele não tem o controle de conseguir estar comendo ou recebendo a alimentação de forma respeitosa e segura. Se o pescocinho dele está mole, o risco de engasgo aumenta. Ele tem que conseguir ficar sentado. Ele não precisa estar deitado e se pôr na posição sentado sozinho. Mas uma vez colocado sentado no cadeirão, na cadeirinha, no assento dele, ele não pode ficar tombando para os lados. Se ele fica tombando para os lados, ele também não tem esse sinal de prontidão. Então ele não cai, ele não fica caindo, ele consegue já manter-se firme nesse cadeirão. Outro sinal interessante, ele já tem interesse, ele demonstra interesse pelo seu alimento. Atenção aqui, um parênteses aqui pra gente dizer. Gente, não é o meu bebê tem esse sinal, então ele está pronto. Porque eu recebo muitas mensagens assim, interesse meu bebê tem, com 5 meses ele já tem interesse. E ele também já tem a cervical firme, pronto, posso iniciar? Não é assim, tá? Tem que ter todos os sinais e tem que ter 6 meses. Por isso que para fazer de forma segura, a gente espera os 6 meses e aí a gente avalia os sinais de prontidão. Tá? Por isso que a gente geralmente espera a consulta dos 6 meses, que aí o bebê tem a idade já, que a gente acredita que a maturação dos órgãos dele está ok. A gente espera 6 meses e aí avalia em consulta esses sinais de prontidão, como é que esse bebê está. Na parte motora, na parte de interesse. Esse bebê já consegue pegar objetos e levar até a boca, mordedores, brinquedos, esse é um outro sinal de prontidão, levar objetos até a boca. Mas não é só isso, ele não pode ter só, leva um mordedor e tem interesse, então ele está pronto para comer. E um sinal que muitas pessoas se confundem, que é o de protrusão de língua. Então ele para de colocar a língua para fora, empurrar o alimento ou objeto, que é um sinal de defesa dele, né? Então ele para de colocar a língua para fora e permite que algo entre na boquinha dele, que esse é um mecanismo natural do corpo justamente para impedir que esse bebê receba alimentos antes da hora ou inclusive tenha risco de engasgo com algum objeto, algum brinquedo. Antigamente, eles falavam que esse sinal, né, ele na verdade não era como se ele fosse um reflexo natural que desapareceria naturalmente. Eles acreditavam que não, que o bebê tinha isso, mas se você começava já a dar com a colher desde os 4 meses, lá com 5, 6 meses, esse bebê já estava acostumado com a colher. Ele parava de pôr a língua para fora, mas não é isso. O bebê não para de pôr a língua para fora empurrando a colher ou empurrando o alimento porque ele se acostumou. Ele para porque é natural do desenvolvimento dele que esse sinal pare, que ele pare de colocar a linguinha para fora, porque ele está agora pronto para receber alimentos dentro da cavidade oral. É interessante, né, gente? Então, a gente observa todos esses sinais. Vamos recapitular. A cervical bem firme, um bebê que não tomba quando colocado no cadeirão, que já tem interesse pelos alimentos, sabe levar objetos até a boca e não fica empurrando a colher ou o alimento com a linguinha para fora. Esperando todos esses sinais, esperando 6 meses do seu bebê, você vai ter muito mais segurança, mais tranquilidade de oferecer esse alimento com menos risco de engasgo, com menos riscos de complicações na digestão, diminui o risco de intoxicação alimentar. Então, existe uma série de consequências na introdução alimentar precoce que não justifica ela, tá? Então, caso você tenha recebido essa orientação, eu sempre oriento conversar com um médico ou nutricionista ou profissional da saúde que te deu a orientação de uma introdução alimentar que é considerada precoce, toda a introdução alimentar que é realizada antes dos 6 meses de sinais de prontidão, porque não tem nenhum manual que sustentaria essa prática. Em todos a gente sempre lê, escuta e percebe que para o bebê é melhor esperar, que até os 6 meses apenas leite materno ou fórmula, tá? Isso vale inclusive para bebês que não mamam no peito.
é melhor apenas o leite, tá? Até os 6 meses. E depois, quando começa a introdução alimentar, também nada de ficar negando mamar, de ficar retirando números, né, de momentos em que ele mama, seja também no peito ou na fórmula, porque esse bebê tá no início desse processo, ele merece que a gente tenha paciência, que a gente consiga oferecer tudo com muita tranquilidade, sabendo que o leite continua sendo o principal alimento até pelo menos 1 ano, e aí a gente vai criando esse relacionamento com a comida. Tá? Eu tenho um livro que fala só sobre introdução alimentar e uma pitadinha de amamentação aqui no início. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem tudo sobre sinais de prontidão nele, tem muitos conteúdos maravilhosos para você conseguir realmente colocar em prática uma introdução alimentar atualizada, segura e feliz. Sabe? Porque o meu objetivo no final é que esse bebê tenha saúde, mas que seja feliz, que tenha um bom relacionamento com a comida. E a gente consegue isso entendendo como a gente deve ajustar as nossas expectativas. Porque às vezes, na maioria das vezes, a gente não tá com nenhum problema ali na prática da introdução alimentar, a gente tá só com um desajuste nas nossas expectativas. Esse livro eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá? E se você quiser aprender ainda mais, eu tenho um curso de introdução alimentar com mais de 5 horas de conteúdos em videoaulas, e-books e nutricionistas de plantão para você tirar suas dúvidas, mandar mensagem, a gente poder te ajudar aí na prática, tá? Eu vou colocar o link desses produtos aqui na descrição. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta o vídeo caso ele tenha te ajudado, porque isso me ajuda a crescer aqui no canal e também me ajuda a chegar a mais pessoas e assim ajudar mais famílias. Beijo e te vejo na próxima.